Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa sexta-feira. O texto sugerido para nós hoje encontra-se na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, o versículo 9, que nos diz assim: Porque tenho para mim que Deus, a nós apóstolos, nos pôs por último, como condenados à morte, pois somos feito espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 6, que traz por título o ministério de apóstolo. Paulo está comparando aqui a dureza desse ministério com a realidade dos gladiadores no Império Romano, principalmente daqueles que eram colocados para lutar entre si no final do dia. E esta luta só podia haver um vencedor, e o vencedor era aquele que permanecia vivo. Todos lutavam entre si e o que sobrevivesse era o vencedor. E ele afirma que o próprio Deus os colocou, e nesse caso aqui não é só apóstolo, mas todos os obreiros, como um espetáculo diante do mundo, e nesse caso aqui o mundo é o cosmos, é o universo, diante dos anjos, diante dos seres espirituais e diante dos homens. E Paulo tem razão nesse sentido, irmãos, porque a obra de Deus ela não é feita de discursos. A obra de Deus ela não é feita apenas com oratória. A obra de Deus ela é feita com exemplos. E o exemplo a ser dado é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós poderíamos esperar que seria diferente conosco do que foi com o Senhor Jesus? O nosso Senhor Jesus foi posto como um espetáculo diante de todo Israel. Durante aqueles 3 anos e meio de ministério, Israel analisou o Senhor Jesus. E no final achou que não era suficiente. E ainda pior, achava que era falso. Achava que merecia ser condenado. E ele foi morto por causa disso. A questão é que o verdadeiro julgamento que nos interessa não é o que o mundo faz, não é o que os anjos fazem, muito menos o que os homens fazem. O verdadeiro julgamento, a opinião que nos interessa é a opinião de Deus. Por isso a palavra diz que o evangelho é loucura para aqueles que perecem, porque os que perecem não compreendem que alguns preços precisam ser pagos, inclusive a vida de alguns ministros, como foi o caso da vida do apóstolo Paulo, como foi o caso da vida do apóstolo Pedro e de todos os outros apóstolos. Homens que deram as suas vidas como um espetáculo para demonstrar a grandiosidade do amor de Cristo. Um amor que não é compreendido e que não é aceito. Um amor que ninguém quer ver acontecer nesse mundo, que os homens não querem. Menos ainda os espíritos contrários. Os anjos quiseram participar desta obra, irmãos, e os anjos quiseram fazer esta obra, mas coube a nós. Aprove ao Senhor que nós, meros mortais, porém, lavados e remidos no sangue de Jesus, capacitados pelo Espírito Santo, cheios de graça, cheios de unção, cheios do poder de Deus, frágeis sim, mas cheios da presença de Deus, avançássemos sobre este mundo e levássemos esta obra incrível que restaura a vida e que salva as almas e conduz o homem para dentro do reino de Deus, para dentro da presença de Deus. Esta obra não é humana, esta obra não é angelical, esta obra não é mundana. Esta obra é de Cristo. E os dons ministeriais manifestarão conforme foi a vida do nosso Senhor Jesus. Meus amados, que o Espírito Santo nos ajude a estar à altura deste chamado. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar a nossa vida de maneira que este chamado seja para glorificar o nome do Senhor. Que este chamado seja de fato algo vindo dos céus, para que as nossas vidas sejam impulsionadas por Ele, para que possamos viver conforme o Senhor Jesus planejou que fosse.
atendendo à vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus diante dos homens, para que a humanidade saiba que existe a vontade de Deus a favor dela, demonstrando o grande amor de Deus revelado na cruz do Calvário. Esse ministério tem a marca de Cristo. E segundo a marca de Cristo, nós avançaremos conforme Cristo avançou. E assim o apóstolo escreve que se com ele perecemos, com ele também seremos exaltados, porque ele dará a cada um o galardão que está com ele, que ele traz consigo, conforme a obra que cada um realizou. Meu amado, que o Espírito Santo te inspire a fazer a obra de Deus. Que o Espírito Santo te impulsione a se dedicar mais à causa de Cristo. Esta obra é uma obra que nasce no coração de Deus e que o Espírito Santo está fazendo ela brotar dentro do seu coração. Que Deus te abençoe e você prospere no caminho do Senhor, sem olhar para os inimigos, sem olhar para os intempéries, sem olhar para as tempestades, mas com o alvo fixo em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor vos abençoe. Tenham todos um excelente dia. Fiquem em paz.